Olá, amigos do Facebook! Vamos falar hoje da nossa terceira semana na faculdade, a aula de desenho técnico, utilizando agora a CAD. Nesta semana fomos para o laboratório, iniciamos o AutoCAD, aqui no meu computador o AutoCAD 2016, na faculdade 2015. Abrimos a nossa área de trabalho, o software do AutoCAD. Nesta área nós temos barras aqui de ferramentas com vários atalhos. Essa barra aqui é conhecida como Ribbon. Nós temos todo um formato moderno do AutoCAD, conhecido como Drafting Annotation. Existem várias formas de se trabalhar e abrir com o AutoCAD. Nós iniciamos conversando sobre os templates, formas padrões de arquivos do AutoCAD e o nosso botão aqui de Start Drawing, onde é um atalho para iniciar, dar acesso à área de trabalho para começarmos a desenhar. Esta é a nossa área. Toda esta área aqui, o Workspace, pode ser chaveado. Nós temos o Workspace Switching. Nós podemos chavear por aqui, podendo mudar para uma outra configuração. Mas vamos utilizar a mais utilizada, a mais moderna do AutoCAD, o Drafting Annotation. Nós estamos trabalhando com desenho em 2D, pode-se trabalhar com 3D, e nós temos vários ajustes do Workspace. Vamos concentrar no Drafting Annotation. Nós vimos aqui o menu Application, onde tem aqui o A do AutoCAD. Clicando aqui ao lado do A, nós temos várias opções de criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente e converter o DWG, que é o formato padrão de desenho do AutoCAD. Quando salvamos o AutoCAD, salvamos em DWG Drawing. Podemos, então, abrir um novo arquivo, se nós quisermos, criar uma nova aba para um novo desenho. Nós podemos abrir um arquivo existente, né? Sempre aqui, ó, formato Drawing, pode ter outros tipos de formatos para serem abertos. Tradicionalmente usamos o Drawing, né? Salvamos tudo em Drawing. E nós temos a área do desenho, né? Nosso Workspace, e que nós temos várias grades, vários reticulados para ajudar-nos no desenho. Se você quiser desativar ou ativar, basta pressionar F7. Quando temos uma função ativa, estará em azul. Quando está desativado, estará em branco, em cinza. Então, vamos clicar F7 para desativar, porque o Grid Mode já está ativo em F7. Nós vamos fazer isso daí depois. Para mudarmos a cor do fundo da área de trabalho, basta estarmos com a área de trabalho aberta, irmos em Application, e ir aqui nesse botão Option, clicar nele e nós vamos poder mudar. Vamos na aba Display, depois em Colors e escolhemos a cor ao qual queremos o fundo. Aqui eu coloquei branco, então ele vai se tornar branco. Clica em OK, né, para aplicar, né, e aí nós temos o branco. Depois, não é bom trabalhar com esse fundo branco ou uma outra cor. É bom trabalhar com a cor tradicional, aquela área negra, é melhor para a nossa visualização do desenho. Tá? Aqui pressionamos F7 para tirar as grades, veja, ficou totalmente branco sem grades. E depois voltamos aí à nossa área negra. Então, nós temos agora o comentário da linha de comando. Comecei a falar para ele sobre a linha de comando. Para poder trabalhar sem ter interferência das ferramentas modernas da janela dinâmica, eu desabilitei a janela dinâmica. Então, nós vamos neste ponto aqui e vamos selecionar Track Settings. Selecionamos Track Settings e alteramos os ajustes da entrada dinâmica, da janela dinâmica. Então, desabilitamos todas as funções de janela dinâmica e depois clicamos em OK. Feito isto, nós ficamos só com a janela de entrada, a nossa linha de comando, que é o tradicional do AutoCAD. Então, voltamos ao primórdio, aos primórdios do AutoCAD. Essa primeira aula é para ter as noções elementares de AutoCAD, o início do AutoCAD. Então, no início, usávamos apenas uma linha de comando e digitávamos o comando. Começamos a trabalhar com o comando Line, criação de linha. Então, digitamos Line e demos Enter, e aí já temos a possibilidade de criar um desenho. Lembrando que toda vez que um comando é aceito, ele muda o cursor
deste formato, onde eu tenho um quadrado aqui interno, para um formato de linhas aqui ortogonais se cruzando, sem um quadrado aqui no meio. Então, uma vez que eu digitei line e dei enter, ele mudou o cursor deste formato para este formato. Portanto, como primeiro exemplo, utilizamos este desenho aqui. Usamos coordenadas absolutas, levando sempre em consideração o eixo x e y. Então, nós começamos a dar o comando. O AutoCAD entende. Primeiro comando, uma vez que deu line, ele vai aguardar pela coordenada em x e você vai ter que pôr uma vírgula para dar a coordenada em y. Então, nós começamos com 0 e 0, puxando uma linha até o ponto 100, 100. Aqui nós temos 100, 100. 100, 100. Para podermos ter uma linha de 200 aqui, nós precisamos colocar 200 mais 100, que ele está em x, e não vamos alterar nada em y. Então, 200 mais 100, 300. Então, a coordenada aqui vai ser 300 em x e 100 em y. Está aqui. E vamos fazendo o desenho assim por diante. Tá ok? Aqui é só um resumo, meus amigos do Facebook, não é uma videoaula, tá ok? Então, o pessoal trabalhou com coordenadas absolutas. Agora podemos ver o desenho que foi criado. Aqui é o ponto 0, 0, 0 em x, 0 em y. Aqui é o ponto 100 em x, 100 em y. E aí o desenho que criamos a partir do comando line e usando coordenadas absolutas. Depois, nós utilizamos as coordenadas relativas, onde colocamos o arroba. Aí eu não preciso somar. E do ponto onde eu estou, fomos para a coordenada 100, 100. Do ponto que nós estamos, eu quero andar quanto para x? 50. Então, eu digito arroba para dizer que é a coordenada relativa e o quanto que eu quero deslocar em x. Positivo, eu vou deslocar para a direita. Negativo, eu vou deslocar para a esquerda. Então, eu tenho 50 positivo, então ele vai de 50 para a direita, a partir do último ponto do line. E 0 em y, não vou deslocar nada em y. Então, 50 foi deslocado à direita. Neste ponto aqui, não deslocamos nada em x e descemos 35 em y. Para descer, negativo. Para criar uma linha ascendente, subindo, positivo. Então, aqui 0 em x e menos 35 em y. E assim por diante. Portanto, fizemos mais este exemplo aqui. Depois, nós trabalhamos com coordenadas relativas polares, onde eu tenho um ângulo, e o símbolo é o símbolo de menor no teclado. Então, eu tenho aqui menos 15, ângulo de 60. Então, começamos aqui no 0, 0, fomos para 100 em 100, depois andamos 50 em x, depois aqui ó, nós vamos abrir um ângulo de 60 graus, considerando este ponto aqui, uma linha aqui reta a esse último ponto. Tá? Cruzando esse ponto, e o ângulo de 60, colocando aqui o sentido anti-horário. Então, ele vai abrir um ângulo de 60 e vai traçar um segmento de reta de 15, descendo. Né? Então, menos 15. Então, ângulo de 60 e menos 15. Tá aqui, são coordenadas polares. Continuamos e desenhamos este desenho aí. Né? Aqui está o desenho final construído, tá ok? E a partir daí, forneci vários exercícios para o pessoal praticar em sala de aula. Eles fizeram este exercício, fizeram mais este, fizeram este outro. Este aqui não deu tempo de terminar, nós mal começamos ele, vai ficar para a próxima aula, já usando uma outra forma de utilizar o line e o mouse, já usando a janela dinâmica. Também foi comentado já nesta aula o comando orto. Pressionando F8, ativo ou desativo o comando orto. Então, uma vez aqui ele não estando ativado, quando eu dou o comando line e quero criar uma linha e começo a deslocar o mouse, eu vejo que eu tenho ângulos agudos ou obtusos. Quando eu pressiono F8, eu tenho só linhas ortogonais. Então, quando eu tenho o comando orto ativo, eu vou conseguir traçar linhas retas em ângulos de 0 graus, em ângulos de 180, 90, 360, somente ângulos retos, tá ok? Fizemos aí um pequeno exercício
utilizando o comando line e orto para criar um quadrado, sem pôr medidas, sem utilizar a janela dinâmica, apenas intuitivamente. Então, nós temos aí um ponto e fomos com o comando line direcionando o mouse e clicando para as direções desejadas. E aí, para concluir uma figura, também informei a eles que basta digitar a letra C e teclar Enter, e que automaticamente vou fechar a minha figura. Aliás, aqui na linha de comando é dito todos os comandos que foram executados no AutoCAD. E aqui ele sempre indica o que deve ser feito no próximo passo. Ele está falando se ele vai retornar, se vai fechar ou está guardando um novo comando line, uma nova medida, certo? Então, nós temos aqui, ó, close, basta colocar a letra C, da Enter, que ele vai entender que é close. E ele vai fechar aqui a nossa figura, o nosso desenho, tá ok? Pessoal, vou encerrando por aqui. Tenham todos uma ótima semana. E aos meus alunos, lembre-se, nós temos aula no laboratório esta semana, hein, pessoal? Espero vocês no laboratório número 28. Um abraço aí, até mais!